1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 até o 20, diz assim a palavra de Deus: Por causa disso vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns, porém, andam arrogantemente, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui o termômetro do Evangelho. Nós vamos ver aqui os verdadeiros sinais do verdadeiro Evangelho. Como a gente sempre fala, que a árvore nós conhecemos pelos frutos. Qualquer dúvida em qualquer circunstância ou situação, não julgue, observe os frutos. Os frutos irão dizer que árvore é essa. E baseado nesse princípio, nós vamos ver aqui o que o apóstolo quer dizer aqui aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17 ao 20. Nós somos sabedores que a igreja de Coríntios, ela estava passando por dificuldades doutrinárias gigantescas. O apóstolo Paulo havia passado por lá, havia trazido o evangelho e então convulsionava Coríntios em problemas doutrinários. E uma das situações que era cometida a cidade de Coríntios é que havia vários pregadores, e aqui nós podemos dizer, havia várias denominações. Eu estou trazendo para a nossa época, dentro do contexto atual. Na época de Paulo não havia nome ou denominações, havia pregadores à revelia. E nós podemos observar dentro desse contexto que nós ora lemos, que havia muitos aproveitadores do evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo, ele se refere a Timóteo como filho, como fiel e como grande homem de Deus, como um homem espiritual. Vamos observar. Por causa disso, vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. O apóstolo Paulo estava dizendo que Timóteo aprendeu com ele. Esse filho aqui está se referindo a filho na fé. Então podemos entender que Timóteo, ele entendia os conceitos de Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo faz a alusão que Timóteo iria falar de Paulo quando caminhou com Cristo. Caminhou, falo de caminhada espiritual, porque o apóstolo Paulo surgiu no ano 60 depois de Cristo. E Timóteo conhecia o andar do apóstolo Paulo. Por onde o apóstolo Paulo ia, as coisas aconteciam. Por isso que ele diz, é meu filho na fé. Eu sei quem é Timóteo. Fui eu que gerei no evangelho. Aleluia. Ele estava dizendo que ele tinha condições de avaliar quem era Timóteo. E logo em seguida, além de avaliar, confiar, chamar de filho e chamar de fiel. E a definição para a fidelidade é aquele que não sai da orientação recebida. Assim era Timóteo. Timóteo, além de ser um homem fiel, dedicado, espiritual, ele dava testemunho de que ele andou com Paulo, porque ele conhecia a vida de Paulo, ele conhecia as cruzadas de Paulo, por onde Paulo andava, aconteciam milagres, maravilhas,
aconteciam grandes coisas através do ministério do apóstolo Paulo, e Timóteo era o principal avalista da obra de Deus na vida do apóstolo. É por isso que, diante daquela situação extremamente difícil, em Coríntios, o Paulo achou certíssimo, que encaixava naquelas condições o Timóteo. E Timóteo foi para essa tarefa aí dificílima. Observe lá o versículo de número 18. Alguns, porém, andam arrogantemente como se eu não houvesse de ir ter convosco. Quer dizer, Paulo começou o evangelho lá e muitos se achavam mestres, se achavam os sabichões, muitos faziam as pregações por lá, e aquilo lá estava virando uma verdadeira miscelânea. Pregações para todos os lados. E nós podemos ver aqui que já estavam se aproveitando da fé. Como começou com Paulo em Coríntios, é claro que Paulo seria aquele que iria avaliar a obra que ele começou. Então deveria ter pelo menos zelo pelas coisas de Deus, o que ele faria quando fosse lá visitar Coríntios novamente. Eu vou ir, preste atenção, vou ir aí e vou ver quem está pregando e quem não está pregando. Havia muitas pessoas ali, né? Como saber o caminho certo com essa miscelânea que estava acontecendo em Coríntios? Como saber o caminho? A Bíblia nos diz que o caminho é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus em 14 de João, verso 6. Como saber o caminho certo com aquele monte de gente fazendo a obra do Senhor? Bem, lá no versículo de número 19 diz: em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Essa é a questão do evangelho. Esses são os resultados do evangelho. O evangelho de Jesus, o conceito de Jesus, ele não ensina o triunfo, a conquista material, os bens materiais. O conceito de Cristo Jesus ensina negar a si mesmo, tomar a sua cruz, diga-se de passagem, muitas vezes pesada, e seguir ao Mestre, seguir a Jesus. Os conceitos do Evangelho não é tão simples. No livro de Efésios fala de guerra, de batalha, fala de armadura, fala de adversidades, todas elas que irão ser transpostas em Cristo Jesus, mas elas vêm até mesmo por um aperfeiçoamento do cristão. Aleluia! E o apóstolo Paulo ia lá e ia colocar tudo em xeque. Tá pregando? Tá bem. Você está pregando? Tá. Primeiro vamos ver o que você está pregando. Segundo, acontece alguma coisa segundo as pregações que você faz? Primeira pregação: ensinar o povo a receber mudança de atitudes pela reflexão, servir a Deus pelo raciocínio, servir a Deus pela mudança de pensamento, por descobrir as verdades, aleluia, não por mero emocionalismo, mas uma palavra que mexa com a pessoa a ponto de tomarem decisões. E à medida que passa o tempo, vivendo de arrependimento, não existe milagre maior do que esse, de uma mudança de atitude. E só muda quem entende o que aconteceu para chegar no Evangelho, o que está acontecendo quando chegou no Evangelho e o que precisa acontecer para continuar no Evangelho. Fora isso, o apóstolo Paulo iria descartar. Primeiro milagre, a transformação da vida humana, a transformação do caráter, das atitudes, o arrependimento contínuo e duradouro, uma mudança constante, sempre para melhor. Esse é o Evangelho de Jesus.
Ninguém que vem para Jesus permanece com as atitudes do velho homem. Ninguém que vem para Cristo permanece com as mesmas manias. Não, tem que haver um abandono. Tem que haver abandono das coisas que não agradam a Deus. E aqui eu poderia citar um monte, mas vamos deixar para lá, cada um faça a sua reflexão. O apóstolo Paulo iria confrontar esse evangelho. Em suma, contextualizando este versículo de número 19, o evangelho das emoções ou o evangelho da mudança aqui na mente. O evangelho do você sai feliz da igreja e você sai e aquela felicidade logo passa, você tem que voltar. Ou você sai com aquela palavra que todo dia, toda hora, fica falando no seu coração, na sua mente, e a partir de então desta palavra incisiva, essa palavra que vai na medula, vai além da medula, vai lá na divisão da alma, vai lá e do espírito, vai lá aonde o psicólogo não entra, vai lá onde a medicina, a ciência não entra. Se essa palavra se tornou reflexiva durante a semana, a qual você ouviu no último culto, aleluia, então está acontecendo um milagre na sua vida, aleluia. Entre outras coisas que podem acontecer, curas, libertações, milagres, aleluia, salvação de almas, revelações, línguas estranhas, interpretações de línguas, dom da fé, operação de Deus através da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, o discernimento para saber quem sobe e quem não sobe no altar, o discernimento para dar o conselho exato, aleluia, e que obtenham resultados. Era nessa direção que o apóstolo Paulo estava indo. Ele iria confrontar. Quando eu observo aqui o versículo 19, esse versículo é assustador. Esse versículo nos diz o que é o verdadeiro evangelho. O evangelho é aquele do confronto das ideias, do confronto das atitudes errôneas, do confronto das manias, dos vícios, do confronto do pecado. O evangelho ele tem que confrontar. Aleluia. E o apóstolo Paulo iria ir em Coríntios para confrontar. Aleluia. Olha o versículo 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Primeiro que se destaca aqui é a palavra reino. Embora nós vivemos no físico, embora sentimos fome, frio, sede, calor, embora temos os nossos sentimentos como saudade, compaixão, alegria, embora temos problemas emocionais, emotivos, aleluia, conflitos pessoais, o apóstolo Paulo vem dizer que o reino de Deus ele é espiritual, aleluia. Você pega tudo que está, ou que se refere, ou que é inerente ao terreno, você pega tudo e coloca de um lado e separa o terreno do espiritual, você se torna vencedor mais facilmente, melhor falando. Quando você entende o propósito do reino, porque o propósito do reino é confrontar. Quando há um confronto direto contra o pecado, se entendendo que para fazer parte do reino de Deus, primeiro, não pode estar em pecado. Pode ser até que esteja em pecado, mas deve haver um esforço tremendo para livrar-se dele. Aleluia. Porque o reino de Deus não é terreno. O reino de Deus é espiritual.
quando se compreende que o reino de Deus é espiritual, as coisas acontecem, os milagres acontecem. Aleluia! As curas acontecem, os livramentos acontecem. Porque quando entendemos que é espiritual, vamos perceber que aquele sacrifício de Jesus ali na cruz, derramando ele o seu sangue por mim e por você, tanto era real como se tornou a nossa vitória, não terrena, mas a nossa vitória espiritual, porque é para lá, para esse reino que nós estamos caminhando, um reino de verdade. Aleluia! Se aonde você está existe, então, transformação, libertação, existe a manifestação de Deus, o poder de Deus, palavra, sabedoria do conhecimento, aleluia, mudança de vida, pode ter certeza, você está no lugar certo. Quero te dizer que o apóstolo Paulo confiou uma missão, pode-se dizer que quase impossível. Só não dá para dizer que era impossível porque a palavra estava indo. E a palavra vence tudo. A palavra, ela transcende todas as coisas. E o Senhor está compromissado com a sua própria palavra, inspirada e revelada por Deus. Enviou seu filho na fé, Timóteo, na frente, porque logo a seguir ele queria saber se o evangelho de Deus estava sendo pregado com sinais de poder. Aleluia. Vamos trazer isso para a nossa época. O apóstolo Paulo não está, Timóteo não está, mas está aqui a palavra do Senhor e o apóstolo Paulo, nesse exato momento, quando ele diz que vem, ele aponta para Cristo Jesus. Jesus está vindo e ele vem confrontar que evangelho nós estamos pregando na terra. Ele vem buscar a sua igreja e vai buscar uma igreja que tem azeite na lâmpada e azeite de sobra. Aleluia. Se entende por essas duas quantidades de azeite? Azeite, unção do Espírito e conhecimento bíblico. Receba essa palavra em nome de Jesus e entenda que as coisas estão cooperando para a volta de Jesus. Amém. Amém.